Bom, a gente vai iniciar um procedimento de classificação supervisionada pelo método de máxima verossimilhança, tá? Utilizando o plugin SCP. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, estou aqui num projeto já com as imagens, né, numa composição colorida da Sentinel adicionada ao projeto, ok? Então, a gente vai proceder aqui com a instalação do plugin. Primeira coisa é utilizar aqui, né, em complementos, gerenciar e instalar complementos. Para habilitar o complemento, a gente vai digitar aqui Semi-Automatic Classification Plugin. A gente vai ticar essa opção aqui, SCP. O meu já está aqui instalado, né? Ele pensa um pouquinho. A gente vai selecionar aí, solicitar a instalação. Como o meu já está instalado, eu vou finalizar. Ok? Com o plugin instalado, a gente tem que ter duas coisas habilitadas para começar a mexer na ferramenta, tá? A primeira delas aqui, com o botão direito do mouse aqui na barra de ferramentas, eu tenho que ter aqui a toolbar, né, SCP, deixar esse aqui habilitado, e também o SCP Doc Painel. Tá? O SCP Doc Painel, ele vai aparecer aqui. Vou deixar ele acoplado ao projeto. Utilizando essa imagem aqui, né, no exemplo das imagens Sentinel. Ele demora um pouquinho para carregar. Eu vou habilitar de novo aqui, camadas painel. Recorte da pedra do cavalo, quero apresentar primeiro a imagem toda, então eu vou dar aqui com o botão direito do mouse aproximar a camada. Então ele dá um zoom na feição como um todo, e aí a gente vai selecionar aqui a amostra de treinamento, tá, com a interpretação dessas imagens, dessa imagem. Posso utilizar tanto a imagem cor verdadeira, né? Então, identifico aqui nas tonalidades de marrom o solo exposto. Nas tonalidades de verde, né? Um pouco mais opaco é uma vegetação menos densa. Em tons de verde, né? Próximo aqui ao corpo hídrico, uma vegetação mais densa. Vou identificar também como classe, né? De uso do solo, o corpo hídrico, então a água. E a área urbana, que tem essa mistura espectral. Tá? Novamente aqui, então, eu tenho a vegetação menos densa, né, que é esse verde mais opaco, as tonalidades de marrom aqui, que identifico como solo exposto, tudo que é corpo hídrico em tons de preto ou próximo ao preto. Vou colocar aqui, né, aqui são manchas de vegetação menos densa, que é fácil de identificar. Como vegetação mais densa, eu identifico aqui, né, áreas de verde em tons mais escuros, uma rugosidade alta, tá? Então, e esses são exemplos de vegetação mais densa, como eu estou apresentando aqui. Aqui também, do lado direito da imagem, vegetação mais densa, representada, então, pela tonalidade de verde escuro, comparando o verde escuro com o verde mais claro, vegetação mais densa e menos densa. O solo exposto, ele vai ser sempre em bege ou em marrom.
Vindo aqui agora para o norte da imagem, eu tenho aqui áreas construídas. O único problema é que sempre eu vou ter essa mistura espectral com o asfalto, com as cores, né, da cerâmica da telha das casas, tá? Então, essa classe aqui é que costuma dar mais confusão, né, mais mistura espectral, em função dessa heterogeneidade dos alvos, tá? Novamente, aqui o solo exposto, pelo elemento linear aqui, então a gente vai identificar, pegando amostras de cada uma dessas classes que eu citei, tá? É importante a gente pegar amostras distribuídas em toda a imagem, tá? E também coletando, né, diferentes tonalidades da água, diferentes tonalidades do solo exposto de cada uma das classes. Então, eu tenho que ter amostras representativas de cada classe e distribuídas ao longo de toda a imagem. Nesse exemplo aqui, eu tenho um corpo hídrico, às vezes mais esverdeado, às vezes no tom de preto, às vezes mais azulado. Então, a gente vai seguir essa sequência também. No caso aqui, Feira de Santana, tudo isso vai ser, né, nessa heterogeneidade, que é essa mistura espectral com alvos das telhas, área construída mais central tem aqui tons de branco, tá? Tudo isso representa área construída e, portanto, malha urbana, tá? Para isso, a gente pode usar tanto a imagem cor verdadeira como a imagem falsa cor, onde, no caso das classes, né, que a gente definiu, o corpo hídrico também vai estar em preto, em tom de preto azulado, o solo exposto aqui, né, em tons de marrom, tons de bege, uma vegetação esparsa ou pouco densa, ela vai ser aqui num vermelho mais fraco ou num tom de rosa, tá? Um pouco mais fraco, uma textura mais lisa, e uma vegetação mais densa vai estar associada, portanto, a tonalidades de vermelho mais fortes, né? Tons de vermelho mais forte e maior rugosidade. Isso que vai diferenciar da vegetação mais densa e menos densa. Aqui na imagem eu também tenho essa identificação da vegetação mais densa, numa tonalidade de vermelho mais vivo. E aqui, novamente, a área urbana em tons de branco, muito claro, e o solo exposto em tom de bege ou marrom. Ok? Então, eu posso usar qualquer uma dessas duas imagens para coletar minhas amostras de treinamento. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é deixar aqui o painel SCP ligado, e na barra de ferramentas aqui, eu tenho a primeira opção, vou clicar nela para começar a ativar a minha imagem de satélite. Tá? Qual imagem de satélite eu vou classificar? Então, no primeiro ícone clicado, ele abre o painel principal do SCP. Ele vai demorar um pouquinho, vou carregar aqui. O que eu quero classificar, então, é meu recorte que eu fiz, né, previamente, da Pedra do Cavalo, com as imagens Sentinel-2A. Habilitando, né, essa imagem, essa composição colorida, ele vai apresentar aqui, né, quais são as bandas, tá? Então, nessa minha composição, eu tenho 5 bandas, ele mostra as principais características, e eu vou aqui clicar em Run. Tá? Então, dessa forma, eu habilitei qual imagem de satélite eu vou fazer minha classificação. Habilitando a imagem de satélite, vou dar um fechar aqui, a gente já fez isso. Venho agora para minha aba Training Input, minha aba de treinamento. Então, aqui já tem uma classificação prévia que eu fiz, mas vou fazer o procedimento aqui de novo. Dentro da aba Training Input, a gente vai selecionar essa opção aqui, abrir entradas, né, das amostras de treinamento. Quando eu iniciar, né, a entrada das coletas, né, das amostras de treinamento, seleciono aqui a pasta de saída, o nome do arquivo, por exemplo, treinamento, teste, ele vai salvar um arquivo .scp, tá? Aqui é para abrir um arquivo existente,
E aqui é para criar um novo treinamento. Então, é esse ícone aqui para quem ainda não tem nenhuma área de treinamento, tá? Treinamento teste. Então, nesse segundo ícone, crie um arquivo novo de treinamento. Aqui é o primeiro ícone para o existente, então, e o segundo para uma área de treinamento nova. É isso que vocês vão fazer. Ok? Aqui embaixo, a gente vai selecionar, além já com o caminho definido, né, da amostra de treinamento, a gente vai sempre selecionar aqui embaixo, pessoal, qual é a classe que a gente vai coletar, tá? Então, eu começo aqui com esse iconezinho aqui, que é para inclusão de polígonos. Clico nesse ícone aqui, Create Roy Polygon. Esse Roy, ele é regiões de interesse, tá? Do inglês Regions of Interest. Então, a gente vai criar ROIs, que são amostras de treinamento. Vou fazer isso na composição cor verdadeira. Voltando aqui para SCP e começo, tá? Com o botão direito do mouse eu venho desenhando a amostra água, por exemplo, com o botão esquerdo, finalizo. Essa é minha amostra de água, né? Eu coloco aqui na coluna CNAME ou na caixinha CNAME qual é a identificação da classe, no caso água, e dou um salvar assinatura. Ele demora um pouquinho para carregar. Isso, perfeito. Deixa eu fixar de novo essa aba aqui. Ok? Faço uma segunda coleta, ele vai ficar assim em preto mesmo. Aqui novamente, né? Água, posso dar um zoom para não ter confusão de alvos aqui. Fecho com o botão direito do mouse, salvo de novo uma classe de água. Tá definido aqui em CNAME novamente, água. Vou distribuir essas amostras de água, pegando diferentes tonalidades, distribuídas aqui na imagem. Aqui a gente só está fazendo uma demonstração. A cada assinatura que a gente pegar, a gente clica aqui para salvar essa amostra de treinamento. Certo? Tem aqui um corpo hídrico, mais acima aqui também, ó. Salvar. Caso vocês desenhem um polígono, né, que esteja errado, não representa a classe como vocês gostariam, tenho duas opções aqui. Eu posso selecionar e, botão direito do mouse, deletar o item, o polígono que vocês acabaram de desenhar, ou desfazer a amostra ROI que vocês selecionaram. Tá? Então, tem essas duas opções para desfazer ou para deletar. Sigo fazendo aqui a coleta das amostras, então, por exemplo, aqui, né, vegetação. Desenho aqui vegetação, densa, por exemplo, salvo. Vou distribuindo isso ao longo de todas as amostras. Essa aqui é bem representativa. Vegetação densa, então, mantenho o nome da classe.
Desenho a próxima aqui. Vegetação densa novamente. Ao lado aqui, ó, a vegetação menos densa, ou pouco densa. Eu estou pegando aqui algumas amostras, mas com calma e com tempo. A gente pega mais amostras aqui. Tá? Vegetação menos densa. Aqui também. Tem, né, aquela amostra que eu peguei bem interessante aqui, de vegetação menos densa. Opa, que deu errado esse último. Posso salvar esse último e deletar. Tá vendo que ele pegou um polígono errado? Dou aqui um undo, right saved, ou deleto meu polígono. Tudo bem? Faço novamente aqui, de vegetação menos densa. Salvar. Falta aqui as áreas de solo exposto e área urbana, tá? Tudo isso aqui vai corresponder, então, a solo exposto. Digito aqui, então, solo exposto. Salvo. Tudo isso representa minha área de solo exposto novamente. Salvo. Aqui. O solo exposto tem diferentes tonalidades, tem influenciado pela própria constituição, né? Os tipos de solo. Então, vou ter solos um tom de marrom mais claro, marrom mais escuro. No caso da composição cor verdadeira. De novo aqui, solo exposto, ok. Vocês vão fazer mais coleta dessas amostras. Fixando aqui, pronto. Vem aqui para a área urbana, tem muito mais áreas de solo exposto, vegetação densa, não densa, tá? Tudo isso tem que ser coletado e distribuído na imagem. Vou aqui só para fim de demonstração para vocês, a área urbana, isso aqui vai dar uma confusão de alvos. Então, aqui a gente bota área construída. Que mais? Vai se confundir principalmente, né, com as áreas de solo exposto aí. Por isso que o método de classificação muda. E a qualidade das minhas amostras também vai mudar. Pronto, peguei aqui alguns itens de área construída. Ao final, a gente tem que ter pelo menos 10, né, para esse tamanho de área aqui, pelo menos 10 poligonais para cada uma dessas áreas. Aqui. Tá todos os nomes de todas as coletas, né, que a gente fez, todas as classes estão aqui. Salva. Faz de conta que eu tenho muito mais amostras aqui, esse aqui foi só um exemplo, tá? O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai selecionar, a gente pode clicar e arrastar aqui a seleção, por exemplo, de água. Para garantir que está todo mundo em ordem aqui, ó, clico na coluna Name, né? Finalizei minha amostragem, pelo menos 10 ou mais de cada elemento. Seleciono aqui, no caso, água, tá? A gente vai unir todas essas classes água
em uma única assinatura espectral, tá? Então, seleciono só a água e venho aqui no primeiro ícone, Merge. Desejo unir as assinaturas selecionadas, clico em sim, ele demora um pouco. Esse mesmo procedimento de união das classes das assinaturas de água, de solo exposto, vegetação densa, menos densa e área construída, a gente vai repetir esse procedimento para cada uma das classes. Então, ao final, a gente tem que ter 5 classes unidas, né? De água, vegetação densa, menos densa, solo exposto, área construída. Tá? A gente tem que fazer esse merge classe a classe. Espera mais um pouquinho que ele está quase finalizando aqui o processamento. Quero apresentar pelo menos, né, um aqui. Coletei muitas amostras de água, bastante representativas e distribuídas na imagem. Tá? Essas amostras a gente consegue aqui, né, nos ícones desse plugin, ver a amostra, desvio padrão entre as minhas amostras, entre as minhas coletas. Tá? Isso faz com que a qualidade, né, da nossa classificação seja melhor. Pronto. Dei merge nas amostras de água, vai aparecer aqui, ó, um registro aqui com todas as poligonais com a amostra de água unidas em merge de água. O que a gente pode fazer depois disso? Vou dar um limpar aqui, né? Clear Selection. E posso deletar essas poligonais aqui, porque elas já estão reunidas nessa classe aqui recém-gerada. Tá? Para deletar as poligonais individuais aqui, seleciono só a água e subtrair aqui, ou deletar as amostras selecionadas. Ok. Certo? E, pessoal, a gente vai fazer isso para todas as classes. Ao final, vou mostrar aqui. Ao final, a gente vai ter um arquivo assim, tá? Os polígonos de cada classe vão ser unidos, né, com a ferramenta Merge aqui. Então, água unida, merge de área construída, tal, tal, tal. E, seguidamente, a gente vai aqui, ó, renomear essa coluna de identificação. Então, que é o que a gente vai usar, tá? Então, na classe água, número 1, vegetação densa 2, vem aqui, digito 3, 4 e 5. Então, eu vou renomear essa coluna C e D com a ordem das classes, agora por número, tá? Todas elas salvas, o final do arquivo tem que ser dessa forma. Feito isso, vocês já fizeram a coleta das amostras de treinamento. Aí, posterior a isso, a gente consegue, portanto, vir para classificação. Abro novamente, então, feito isso, o painel principal, posso vir aqui nesse primeiro ícone, posso vir aqui nessa empilhamento de bandas, tá? Vai abrir a janela principal do SCP. Minha opção, Banding Processing, Classification, tá? Escolho qual é a minha coluna para identificação das classes, que vai ser essa que eu acabei de renomear, C e D, 1, 2, 3, 4, 5, ok? O algoritmo de classificação vai ser o máximo verossimilhança, máximo likelihood, tá? Essa classificação, né, de cobertura de uso da terra por algoritmo, deixo selecionado, e clico em Run. A imagem a ser classificada, a gente habilitou ela, né, e ativou no início do procedimento. Quando eu clicar em Run, ele vai solicitar aqui, né, qual é
o arquivo de saída. Então, classificação, máxima verossimilhança, da imagem Sentinel-2A, de 2019, tá? Dou um salvar, eu já fiz esse procedimento aqui, meu arquivo chama class SCP S2A 2019 de Pedra do Cavalo, tá? Ela vai criar um arquivo .tif, clico em salvar e run. Como esse procedimento demora, eu não vou repetir aqui. Run, ele vai ficar alguns minutinhos aqui processando, tudo bem? Posso encerrar aqui o painel do SCP. Essas amostras de treinamento também posso deletar. E o meu resultado, pessoal, vai ser esse aqui, ó. A classificação gerada por esse procedimento. Foi esse daqui. Só que ela vai vir em cores aleatórias. Então, o resultado da minha classificação, quando estiver pronto, vem com o botão direito do mouse nas propriedades da camada. E na aba simbologia, vem aqui para valores únicos, tá? Peço para classificar e organizo as cores para água, para vegetação densa, vegetação menos densa, solo exposto e área construída. Semelhante ao que a gente fez aqui. Dou um aplicar. Valor 0 é a área externa da imagem, né? Sem dado e não classificada, portanto. E dou um OK. Então, esse é o resultado da classificação. Se a gente der um zoom aqui, né? A gente consegue comparar. Tem alguns erros aqui de classificação, também normal. Tá? Aqui a área construída, ele identificou, por exemplo, os núcleos urbanos, no caso de Feira de Santana. Aqui a gente viu, né? Nessa parte da imagem eu tinha um núcleo urbano e vegetação um pouco mais densa. Então, se eu desligar, eu consigo identificar, né? Vou dar um pouquinho mais de zoom aqui. Qual o resultado da classificação? Aqui eu tenho áreas de solo exposto, enlaranjado, nessa representação. Teve uma confusão aqui, né, entre vegetação menos densa e solo exposto, isso também pode acontecer. Confusão também entre o solo exposto e a área urbana, por causa da coincidência, né, dos valores de pixel, semelhante nos tons de bege, e na cor cerâmica, tal, no marrom claro, né, avermelhado. Então, a área urbana e a área construída vai ter semelhanças aí, coincidências de mistura espectral com o solo exposto, tá? Então, isso a gente pode mudar o método, pode melhorar as amostras de treinamento e pode depois vir editando aqui essas classes, tá? Então, seria esse o resultado, o próximo núcleo urbano. A gente consegue comparar. Então, é importante que passei aqui, né, como funciona o procedimento e com calma essas amostras de treinamento têm que ser coletadas. É o principal procedimento para fazer a classificação supervisionada. Ok, outro núcleo urbano aqui. Certo? E aqui fica o exemplo para vocês.